quantidade de acertos que eu nunca imaginava, nunca assim. Mas eu não era uma pessoa hiper estudiosa, sabe? Ter atingido mais que a nota que eu achava impossível foi algo que aumentou minha autoestima, sabe? Pra vestibular. Ano e tal, eu ainda tive uma loucura, assim, questão de processo judicial, então aqui foi uma nota baixa pra redação, né? Oi galera, meu nome é Aline, eu tenho 20 anos, eu tô no segundo período da faculdade de medicina, eu estudo numa federal e eu vou contar pra vocês um pouco da minha trajetória até passar nessa faculdade e é isso, espero que vocês gostem. Peço vocês também que se inscrevam, curtam e ativem as notificações, que me ajuda bastante. Então, vamos começar pelo início. Em 2018, eu estava no primeiro ano do ensino médio, e aqui em Pernambuco a gente tem uma forma de ingresso na Universidade de Pernambuco, na UPE, que é a Universidade Estadual, que é por meio de um seriado. A gente faz prova 3 anos, né, no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e aí tem uma média, e a gente tenta entrar no curso. Então, essa é uma das formas de ingresso na UPE, é uma forma muito boa, inclusive, de entrar para quem, né, já tá no nono ano, para começar se preparando e tal. No primeiro ano de ensino médio, que eu sei que é a realidade da maioria das pessoas, eu não estudei muito bem, eu não sabia o que era vestibular, eu não sabia o que era Enem, eu não sabia o que era SSA, que é o seriado, eu não sabia de nada. E eu fui, assim, eu estudei num colégio muito conhecido, muito bom daqui de Pernambuco, eu estudei no colégio de aplicação da UFPE, que é uma escola pública federal, mas eu não era uma pessoa hiper estudiosa, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que pegou rápido as coisas, mas muitas matérias eu acho que eu não estudei muito bem no fundamental, no ensino médio, no primeiro ano, né, na verdade, por exemplo. E aí eu fiz o SSA, o SSA1, o SSA do primeiro ano, com o conhecimento que eu tinha. Eu não estudei muito bem, eu não sabia o que era vestibular, eu não sabia o que era Enem, eu não sabia o que era SSA, que é o seriado. Eu não sabia de nada. E eu acho que eu fiz 1 ou 2 provas no máximo do SSA1. No final, o meu resultado eu tirei 60%, eu acertei 60% da prova, que é um acerto muito, muito baixo para quem quer medicina. Para eu recuperar esse acerto, eu teria que tirar altas notas no segundo e terceiro ano. E aí era uma coisa impossível, sabe? Quase impossível, na verdade. Na época se passava com 75%, mais ou menos, em medicina. Aí beleza. Na SSA2, eu entrei num cursinho preparatório que se chama Fernandinha, aqui de Pernambuco, de Recife, muita gente conhece. E aí eu fiz o SSA, eu fiz o preparatório pro SSA2. Esse ano foi um ano muito difícil, né? Porque eu tinha que recuperar aquela minha nota, eu tava estudando bastante, eu não tinha ainda contato com o vestibular. Esse foi o meu primeiro contato mais real, eu estudei bastante. E aí eu tive um resultado muito legal no meu segundo ano, que foi 75. Eu acertei 75% da prova, mas que ainda assim era um acerto muito baixo para passar em medicina. Para passar em medicina eu fiz os cálculos no ano, né? E aí eu ficava, meu Deus, impossível, eu tenho que tirar 85, eu acho que era 85 que eu tenho que tirar no outro ano. No SSA3, que é uma nota muito alta, né? Junto com a redação. Aí, beleza. Então eu fiz assim, no meu terceiro ano, que foi em 2019, eu vou focar pro Enem. Eu fiz cursinho de isolada. Eu fiz isoladas das 3 matérias de natureza, física, biologia e química. Fiz matemática e fiz redação. E aí o colégio eu meio que ignorei um pouco nessa época. Meu colégio não tem tanta prova, então eu tava mais fazendo o que era obrigatório mesmo no colégio. Eu tava mais focando no vestibular. E aí, beleza, acabou o ano, né? Terceiro ano, toda aquela coisa. Foi bem divertido, mas também muito cansativo, estudar muito mesmo. E eu fiz o Enem. Aí eu não sabia o resultado, né? E aí, uma semana depois era o SSA. O SSA3. Aí, beleza, eu fui lá, estudei pro SSA3 nessa última semana. Comecei a fazer prova do SSA. E aí, quando acabei a prova da SSA3, eu fui ver meus números de acertos. E eu tinha ido bem no Enem, um acerto mediano, que assim, eu não sabia o que é que poderia vir, dependia muito da redação também. E
No SSA foi uma quantidade de acertos que eu nunca imaginava, nunca assim. No SSA eu não lembro quanto eu acertei da prova, mas no total, junto com a redação, minha nota ficou 86. Que era mais do que eu queria, era mais do que no ano passado eu tinha pensado que era impossível. Então, acho que nesse momento, assim, ter acertado a quantidade de questões que eu acertei no SSA e ter atingido mais que a nota que eu achava impossível foi algo que aumentou minha autoestima, sabe, para vestibular. Eu me senti muito mais capaz, mesmo eu sabia que mesmo se eu não passasse naquele ano, eu iria me sentir melhor, mais confiante para os outros anos. E aí, o que aconteceu, né? Eu fiquei com a média maior que 75, fiquei com 75,5, não foi tão maior, mas foi maior. No SSA, né, pra UPE. Nesse ano, a nota de corte aumentou muito. A nota de corte era 75 nos outros anos, e nesse ano ela foi pra 78, se eu não me engano. Ou seja, eu fiquei longe, eu fiquei acho que 111 e passou até o 90, mais ou menos. Não foi tão longe, né, mas 20 pessoas é muita gente pra rodar. Acho que, se eu não me engano, são 60 vagas pro SSA e eu fiquei remanejada até a 90, mais ou menos, e eu fiquei na 111. Foi mais ou menos isso. Então, o SSA não rolou e o resultado da ENEM saiu em janeiro de 2020 já, e eu tirei uma nota que era 760, que foi uma nota, eu achei boa pro terceiro ano, né? Uma nota que não passava na ampla concorrência. Só que o que acontecia? Eu estudei no colégio público, então eu tinha a cota L5. Então eu botei na L5, eu sabia que na UFPE não ia rolar, na UPE também, eu não tinha cota na UPE. E aí eu botei na L5 da Univasf no final, de Petrolina. E eu fiquei eu era a primeira do remanejamento, daquela loucura do SISU, que o SISU ainda tava todo desconfigurado, e aí diminuiu muito a nota de corte no último dia, e a minha foi uma das únicas que não diminuiu. Então foi bem triste, assim, porque eu era a primeira a entrar, né, digamos, eu era a primeira, era 6 vagas, eu era a 7ª, e não mudou no último dia. Então foi triste pra mim, eu não passei, mas tudo tem um motivo, né, ainda bem que eu não passei. E aí, o que aconteceu? Então eu já entendi que eu tinha que ir tentar outra vez e fazer o cursinho de novo. E aí, mesmo já estudando e tal, eu ainda tive uma loucura, assim. E aí eu não vou abrir muito, né, mas questão de processo judicial. Gente, eu tô editando aqui, eu vi que não deu pra explicar, não deu pra entender direito o que é que aconteceu. Então, por causa de um processo judicial com relação à cota, eu consegui estudar uma liminar para estudar na UPE. Então eu estudei durante 2 semanas na UPE, eu só não continuei a estudar por causa da pandemia. Eu tenho que conseguir cursar um tempo na UPE, só que eu nem cursei medicina na UPE há muito tempo porque já começou a pandemia, isso em março. E aí eu realmente fiquei, já sabia que eu ia continuar no cursinho e tal, então eu fiz o cursinho online. Eu fiz de novo todas as matérias de natureza, matemática e redação, só que eu tentei variar os cursos para ter um conhecimento de outros professores, que eu acho que isso ajuda bastante, e também usar as bolsas que eu tinha conseguido por causa da minha nota. Então, eu fiz, só que o que aconteceu? Aqui em Pernambuco a gente tem um programa que é chamado de Forma SUS, que não é muito conhecido. É um programa de bolsas 100% para faculdades privadas, para pessoas que estudaram em colégios públicos. E aí você bota lá a sua nota do Enem, e aí tem uma seleção, e quem passar entra numa faculdade pública sem pagar nada, né? Entra numa faculdade privada sem pagar nada. E aí eu coloquei minha nota, e eu passei, isso saiu em outubro o resultado, eu passei na FPS, só que eu só ia começar a cursar em fevereiro. E aí, então, eu só fiquei de férias, né, basicamente. Eu ainda ia fazer o Enem, porque eu já tinha estudado muito tempo. Não tinha por que eu não fazer, né, tentar mais uma vez, vai que eu consegui uma pública. E só que o que aconteceu? Eu não consegui estudar muito bem nesses últimos meses, né, de outubro até janeiro. Então,
às vezes eu vejo algumas pessoas pedindo pra eu falar sobre como foi meu último ano estudando e tal. Só que a realidade é que meu último ano não foi o melhor ano de estudo. Eu estudei mesmo, assim, na semana depois de outubro, eu só estudei lá pra semana da Enem, sabe? Então foi bem louco, assim. Mas acho que talvez por causa dessa minha falta de atenção, por eu já ter passado, fui fazer a prova muito tranquila. Isso deve ter me ajudado na prova. E aí, em janeiro de 2021, que foi esse ano, eu fiz a prova, que no caso quando sair vai ser o ano passado. Eu fiz a prova e tive uma quantidade de acertos boas. E o grande diferencial de um ano para o outro, pra mim, foi a redação. Porque aconteceu. Eu esqueci de falar sobre isso. No terceiro ano, que foi no ano anterior de Enem, eu fazia redação num cursinho bem conhecido aqui, foi em Fernanda Pessoa. E eu gostava do método, gostava do tipo de redação que eu escrevia. Eu nunca corrigi com a professora, mas eu corrigia com os monitores. E os monitores sempre elogiavam, assim, sempre davam uma nota boa. Eu cheguei até a tirar 1000, acho, com Fernanda Pessoa, fazendo o curso dela, né? E aí, na prova, eu tirei 860, que foi uma nota baixa pra redação. Que a medicina sabe que redação é onde você tem que pipocar. E aí, acho que foi isso que me deixou o calo, assim. E aí, eu tentei melhorar na redação, fazer, desde o início do ano, 2 redações por mês, pelo menos. Mas aí, como eu disse, né, depois de outubro eu já tava... Na verdade, antes de outubro, quando já tava perto de sair o resultado da FPS, eu já tava bem desleixada. Aí eu não tava fazendo muita redação, depois do resultado, muito menos. E aí eu fui fazer redação na semana do Enem mesmo, na semana anterior. E a professora me ajudou assim, ela me deu um up, sabe? Disse que eu escrevia muito bem, não sei o quê. Eu acho que ela fez isso também porque ela sabe que na semana é muito importante essa autoestima, sabe? Na verdade, eu acho que é, tipo, 30% pelo menos da prova é autoestima. E aí, eu comecei a FPS em fevereiro. Eu fiz o Enem no segundo dia. Segunda, eu começava na FPS. Aí eu fiz a FPS até março, acho que eu fiquei mesmo ligada a FPS até abril. E aí, quando saiu o resultado do Enem, eu não lembro qual foi o mês. Bom, quando saiu o resultado do Enem, eu me desliguei da FPS e é isso. Foi... Acho que o que eu acho... Tipo, essa foi uma história muito doida, né? Eu passei de segunda, eu fiz 1 ano de cursinho, mas foi uma história muito doida, assim. Eu cursei um tempo numa pública, eu cursei um tempo numa privada. Começou a pandemia, né? Todo mundo que passou agora na pandemia sabe que é uma história meio louca, né? Você estudar na pandemia. E até da Univasf, né? Que eu não passei, mesmo estando tão perto. Acho que tudo isso pra eu estar onde eu estou agora, né? Então, às vezes a gente não entende o porquê das coisas até chegar no ponto final, né? Eu li uma frase que é assim: a vida, ela é entendida de trás pra frente, mas ela só pode ser vivida de frente pra trás, né? Ou seja, acho que a frase se auto-explica, né? A gente só entende as coisas depois, mas infelizmente a gente tem que estar vivendo de frente, né? Sem saber o porquê das coisas. Então é isso. Espero que inspire de alguma forma essa história pra vocês. Que dê algum tipo de esperança, algum tipo de motivação. E confiem que quando você passa assim, você olha pra trás e fica, caramba, não, que louco que agora eu não tenho mais aquele sentimento de incerteza, de pausa na vida do vestibular, que o vestibular traz, né? Então, foi essa a minha história, gente. Deem um like, se inscrevam, por favor, e compartilhem. E ativem a notificação se vocês quiserem continuar a receber quando eu posto o vídeo. E é isso. Muito obrigada por assistirem e um beijo. Feliz Ano Novo!